Senhor presidente, mais vereadores, aqueles que nos assistem, eu gostaria de fazer uma reflexão a partir daquilo que foi dito, inclusive pelo vereador Viana, começar dizendo que eu acho muito ruim no debate político que se desqualifique a posição daqueles que são nossos adversários. Eu acho que é muito bom para o debate que a gente respeite a posição dos adversários e ouça com atenção. Ouça com atenção e não desqualifique. Quando o vereador diz que as posições contrárias é porque estão perto da eleição e que então estão fazendo discurso para a plateia, está desqualificando o discurso daqueles que têm um pensamento contrário. O vereador diz que entende que a PPP não é privatização, mas tem que aceitar que outros possam interpretar da maneira contrária. E pensar que, aliás, é uma prática de vários governos que entendem que a privatização é o melhor caminho, é um jeito de pensar, só tem que ficar claro isso. É um jeito de pensar, a população tem que saber que existem posições divergentes, ideologicamente divergentes. PSDB, PMDB, tradicionalmente, tem feito o quê? Na administração, quando se depara com uma empresa pública, eles administram mal. A empresa chega numa situação limite, mal administrada, e aí se justifica a privatização. Nós podemos pensar isso no caso das estradas aqui no Rio Grande do Sul também. O caso das estradas no Rio Grande do Sul foi paradigmático, as estradas eram públicas. O investimento quem fez foi o Estado brasileiro, foi a população brasileira. Depois o que aconteceu? As administrações foram abandonando as estradas a tal ponto que as pessoas caíam em crateras. Eu fui vítima disso. Eu tinha um mestrado em Santa Maria que eu tive que interromper porque eu quebrei a roda de 2 carros. Quebrei a roda. Eu saía de Rio Grande, eu era professor na FURG em Rio Grande, e ia fazer o mestrado em Santa Maria e tive que desistir do mestrado, porque de ônibus levava 5 horas. E de carro eu quebrei em crateras 2 vezes a roda do carro, quase me acidentei. Bom, diante de uma situação como essa, o que diz a população? Bom, terceiriza, privatiza, entrega para a iniciativa privada, alguém faça aquilo que a administração, que o Estado não está fazendo. Mas isso é um jeito de fazer, é muito fácil fazer isso aí, é só não dar manutenção, não dar assistência, não administrar, deixa chegar numa situação limite, que a população vai sair na rua pedindo, por favor, resolvam. E aí apresentam um projeto de privatização como solução para o problema. Mas isso é estratégico, isso é feito, é uma rotina. Agora nós tivemos o que no SANEP, por exemplo? Cortar as horas para o tratamento do esgoto e ampliação do serviço nessa área. Bom, começa a dar deficiência, começa a ter reclamação, a população começa a se sentir desassistida, daqui a pouco é fácil. Outro dia na TV já tinha comentaristas de televisão dizendo isso. Se o SANEP não consegue fazer, então que uma empresa privada faça, já está, é o mesmo discurso, é a mesma estratégia. É muito fácil aqueles que não acreditam nos funcionários públicos, aqueles que não acreditam em empresas públicas, quando administram as empresas públicas, bom, se eles administram mal e deixam chegar numa situação limite, depois vem logo o argumento da privatização. É uma rotina que nós temos assistido. Lembrou muito bem aqui o vereador Ivan também, da diferença que há entre um serviço prestado por uma empresa pública, onde nós temos ingerência, poder de fiscalização e um custo menor, do que aqueles prestados pela iniciativa privada como regra. Isso não é de dizer que não, mas então qualquer atividade de iniciativa privada é ruim. Não, nós estamos dizendo dessas atividades essenciais para a população, elas vão ter um custo elevado, porque tem que estar embutido aí o lucro da empresa. Não dá para ser ingênuo. Nós temos o lucro da empresa. Se nós temos uma empresa pública, ela não precisa atingir o lucro, ela tem que ter capacidade de investimento. Nós temos outros problemas, nesse caso. É verdade. E nós temos que solucionar esses problemas. Porque uma empresa pública também tem problemas. Nós temos que fazer fiscalização para que não haja inchaço, por exemplo, que não coloquem gente para trabalhar lá que não trabalha, cabide de emprego. Esse é um problema da empresa pública. Ela pode se transformar em cabide de emprego. Ela pode ser inviabilizada, inclusive, por isso. Porque bota lá 100, 200, 300 CCs que não fazem nada, que vão lá só receber o salário,
Isso compromete a saudabilidade financeira da empresa. Eu quero pedir a inclusão do meu tempo de líder, presidente. Não, o senhor está no tempo de líder. Tá muito bem. Então tá, porque Já passou 5 minutos. eu estava nas pequenas, eu estava nas pequenas comunicações. Não, pequenas comunicações. Eu me inscrevi nas pequenas comunicações, presidente. Foi um grande expediente. O senhor me inscreveu errado, então. Eu me inscrevi nas pequenas comunicações. Não, mas o senhor está nas comunicações de líder. Comunicações de pequena... Eu tinha me inscrito nas pequenas comunicações. Está em comunicação de líder, pode falar à vontade. Tá bem. O senhor me escreveu errado, é que eu na comunicação de líder eu tenho só 10 minutos. Nas pequenas comunicações, somando a de líder, eu tenho 15. Tudo bem, não há problema. Não há problema, eu vou encerrar em seguida o meu raciocínio, não vai ter problema. Só para saber que não foi feito como eu tinha pedido. De qualquer maneira, o que eu estava dizendo, retomando, é que há uma ideologia por trás de tudo isso que nós estamos dizendo. É uma visão. Há uma visão ideológica por trás, de todas as duas posições. Eu acho que isso tem que ficar claro. Nós acreditamos que as empresas públicas podem ser bem administradas, que as empresas públicas podem ser saudáveis, que as empresas públicas podem ter capacidade de investimento, desde que bem administradas. Desde que bem administradas. Com coerência, com vontade de que a empresa realmente dê uma resposta à população. E quando administradores que não acreditam no funcionalismo, não acreditam nas empresas públicas assumem, frequentemente nós vemos o inverso disso. Nós temos ainda um agravante nessa situação toda. Se vocês verificarem, nesse exato momento, lá nas entranhas do SANEP, a empresa Solve já está lá, tomando informações preciosas da situação em que se encontra a autarquia. Agora, pensem comigo, se vocês colocam dentro da empresa de vocês aquele que pode ser o futuro comprador, para fazer análise de todos os papéis, números, balancetes da empresa de vocês, que tenham possibilidade de entrar dentro das entranhas da empresa de vocês, qual é a capacidade que vocês vão ter de negociar depois com esse possível comprador no futuro? Ele vai conhecer mais do que vocês a situação atual de vulnerabilidade da empresa de vocês. Ora, é razoável se pensar em abrir as portas para uma empresa como essa Solve, que, aliás, para só seguir a linha do vereador Viana, lá do Planalto, essa empresa aqui está sendo acusada na Lava Jato de ter dado dinheiro para o Youssef, aquele banqueiro Youssef. Essa empresa aqui é que aparece lá como notas frias, dado notas frias no Lava Jato. Essa empresa aqui é extremamente questionável, sob o ponto de vista ético também, da sua conduta. Ela está em todos esses escândalos nacionais, ela está presente. E ela está aqui em Pelotas já, porque a subsidiária dela é a Revita. Está cuidando do lixo aqui em Pelotas. Em Rio Grande, a Rio Grande Ambiental também é dessa Solve aqui. Então, a nossa preocupação tem que ser realmente grande nesse caso, porque essa empresa não tem idoneidade, pelo que tudo indica, e nós temos aí uma série de investigações que estão em curso, inclusive, a respeito dela, não tem como passar num parâmetro de idoneidade para estar agora, nesse momento como está, tendo acesso a contas todas e a estrutura toda da própria autarquia. Ora, essa empresa, todos sabem, tem todo o interesse em participar depois dessa que se costuma falar, parceria público-privada. Na verdade, o que eu tenho visto não é isso. As parcerias públicos-privadas são o Estado brasileiro, o povo brasileiro entra com investimento e as empresas entram com lucro. Elas não investem nada e obtêm os ganhos. Como é que pode dar certo isso? De novo, eu lembro a todos, quem constrói, investe, duplica as estradas é o Estado brasileiro. Aí quem senta na porteira depois para arrecadar o dinheiro são as empresas privadas. Aqui agora, a malha toda de extensão que foi feita, até hoje, foi feita por nós. E diga-se de passagem, bastaria uma decisão de governo acreditando na autarquia para restabelecer esses parâmetros. A fiscalização ser intensificada,
a cobrança dos inadimplentes, não digo aqueles pequenos inadimplentes que são lá, meia dúzia dos tostões, não, os grandes inadimplentes que persistem sem uma cobrança efetiva por parte do SANEP, sem uma execução. Outro dia nós vimos uma audiência pública aqui de um fiscal da Receita Estadual que disse uma frase que eu achei muito interessante para nós refletirmos. Muitas vezes é verdade que o Estado ele gasta mais do que arrecada. Ele falava do Estado do Rio Grande do Sul. Mas mais grave é que o Estado, muitas vezes, deixa de arrecadar o que devia. Se omite no papel de fiscalização e cobrança dos impostos, deixa de arrecadar. Bom, aí sem recursos para investimento, não pode prestar o serviço à população. E aí nos apresentam essa saída. Bom, já que não temos recursos, então, porque não arrecadamos o que deveríamos arrecadar, já que não temos recursos, então, porque empregamos no SANEP centenas de CCs que não se sabe o que fazem, batem a entrada e a saída, tomam um chimarrão, já que temos, então, um custo elevadíssimo de folha, em decorrência disso, já que terceirizamos as atividades todas que poderíamos nós mesmos realizar a um custo muito mais alto, já que cancelamos convênio com o IFSUL, que prestava manutenção nas máquinas e pagamos agora para a iniciativa privada muito mais caro, já que administramos mal, não temos recursos para investimento. E aí oferecem para nós uma série. Bom, já que não temos nada disso, então que venha a iniciativa privada capaz, competente, com todo o seu instrumental, a obter o lucro na população de Pelotas. Nós pensamos diferente. Nós do PDT acreditamos nas empresas públicas. Nós do PDT temos certeza que o SANEP pode ser viável, pode ser saudável e não pode ser privatizado. Obrigado.